Oi, oi. Vamos só esperar o deputado entrar aqui, aí eu já chamo. Aí. Oi, deputado. Vou chamar aqui, tá? Agora é só aguardar. Ela me chamou. Tudo bem? Silvia, tudo bem, Silvia? Tudo bom, e o senhor? Uma alegria, Silvia, poder estar com você. O senhor não sabe a minha alegria. Muito Prazer grande, obrigada. viu? Olha, temos Desculpa aí, presença demorei ilustre um aqui. pouquinho para entrar aí. Imagina, pontualíssimos. O Instagram que me deu uma saidinha aqui a hora que eu entrei a primeira vez. Ah, Mas que bom. obrigada. Obrigada, Puxa, estou você muito tem feliz. feito com frequência esses encontros, né, Silvia? Eu tenho tentado manter as segundas e quintas, sendo que nas segundas a gente tenta trazer um deputado, uma autoridade, e Que às legal. quintas algum parceiro de relações governamentais para falar da profissão mesmo, da carreira de relações governamentais, Tá. ou de algum tema ligado a isso, né? Agricultura, alguns parceiros que a gente tem aí, mas está sendo muito bacana, assim, e eu fico muito feliz de ter o senhor aqui. Eu me preparei para vir, anunciei que eu viria aí para algumas pessoas amigas, e vários disseram, não, já estou sabendo, já ouvi e tal, já recebi um comunicado da Silvia e tal. Parabéns, viu? Que legal, eu acabei de ver que o deputado Alex Manente está online aqui assistindo a Ah, está gente, fico conosco? muito Que feliz. beleza. É isso, legal, né? Que bom, que bom. Muito Daqui a pouco ele bem-vindo, manda uma deputado. mensagem aí. Ah, que bacana. Então, tá bom. Então, eu Alex vou é um começar querido amigo. apresentando o senhor. Eu acho que o senhor dispensa a apresentação, mas vamos lá, né? Eu tenho um mini currículo, eu digo mini porque o currículo do senhor é enorme. Eu tentei pensar o que é mais importante aqui dos últimos anos. Então, o seu Arnaldo Jardim, ele é engenheiro civil, ele foi deputado estadual por 4 mandatos e também está no seu 4º mandato de deputado federal. Ele foi secretário estadual de habitação em 91 e 92, aqui em São Paulo, e recentemente de agricultura e abastecimento, onde nos ajudou imensamente. Muito orgulho de ter trabalhado com o senhor. É presidente do Partido Partido Cidadania em São Paulo, integra diversas frentes parlamentares, incluindo a FPA, a de etanol e a de engenharia. E agora tem uma nova, né, deputada? A gente vai falar dela, né? Pois Essa é, semana. muito bem. Foi relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A semana passada a gente fez uma live com o Rando, do Impev, falando sobre economia circular, também foi muito legal. Poxa, ele é ótimo, né? Foi bacana? Ele foi bem bacana. É relator do projeto de lei de pagamento por serviços ambientais, autor do projeto de lei para a Política Nacional de Erradicação da Fome e promoção da função social dos alimentos. Eu pensei só esses temas, mas o senhor está envolvido em tantos temas que a gente vai tentar falar aqui ao longo da live. E eu queria incluir aqui no currículo que é um dos deputados mais gentis e carinhosos com todo mundo que a gente conhece. Todas as vezes que a gente encontra, tá ali a Roxana do lado, garantindo que o deputado não esqueça de ninguém e que ele faça os melhores discursos de sempre. Assim. É sempre um orgulho e um prazer ouvi-lo, deputado. Obrigado, Silvia, eu que agradeço muito. Estou muito feliz, viu, Silvia, de estar com você. Você é uma pessoa muito querida, além de uma profissional competente, em todos os setores de atividades, você já atuou também em diferentes setores aí. Você sempre fez sucesso onde foi, e o sucesso era não só atingir metas, mas você deixou também relações de qualidade, relações que são de respeito. Então, isso é muito bacana. E eu me incluo entre as pessoas que gostam de você, respeitam e admiram você aí. E essa Obrigada. ideia do Think Brasil, think tank que pensa o futuro do Brasil, eu acho super oportuna, né? Nós temos vivido o Brasil de momentos e de soluços, como eu chamo, né?
Você tem uma iniciativa, de repente arma uma determinada situação. A sucessão de planos econômicos que nós tivemos é uma coisa absurda, né? Não rima com estabilidade, não rima com planejamento, né? Então, um espaço para pensar o país, né, eu acho super importante. Nós estamos no meio da pandemia, né? Ninguém sabe até onde a situação de saúde vai se aprofundar. Tudo indica que nós estamos ainda num crescendo. Pode ser que São Paulo, por conta de algumas medidas corretas que foram adotadas, pode-se pensar que já está numa situação em que é possível flexibilizar. A taxa de contágio em São Paulo baixou de uma forma significativa, mas não é a situação de outros estados nossos. Então, nós temos ainda um desafio. As consequências econômicas estão só se iniciando, né? Nós não sabemos a profundidade que isso terá. Nós falamos em diminuir o produto interno bruto, né? Quanto vai ser diminuído o produto interno bruto? As últimas estimativas falam de 6, 7%. Ninguém tem certeza disso. Mas num mundo pós-pandemia, num mundo que vai se reorganizar, qual o papel relativo que nós vamos ter, né? Em que segmentos o Brasil é mais competitivo? Nós vamos conseguir, de novo, teve um momento assim, nós vamos produzir tudo aqui no Brasil. Acho que não. Tem algumas coisas que nós vamos produzir que nós poderemos ser campeões mundiais delas, ou dos maiores países do mundo. Outras, é melhor não. Você assimilar o que está sendo feito no mundo. Então, pensar esse papel do país no contexto internacional, pensar que segmentos que nós devemos fortalecer nessa retomada, é tudo que nós precisamos e é o que você tem feito aqui no seu espaço. Parabéns, viu? Obrigada, deputado. A verdade, a Think Brasil ela é uma consultoria de relações governamentais e a gente começou ano passado com uma ideia de fazer lobby de uma forma um pouco diferente. Nós temos muito orgulho de ser lobistas, mas entendemos que o lobby tem que ser absolutamente transparente. Eu acho que nada melhor do que fazer aqui, na frente de todo mundo, né? De forma digital, com todo mundo assistindo e a gente trabalhando as nossas pautas. Então, é uma forma nova, talvez ela entre para o novo normal aí, que a gente não sabe qual que vai ser, mas a gente está apostando muito nessa iniciativa. E sempre olhando para esse futuro do Brasil, né? Porque a gente quer chegar lá bem, né, íntegro. E o senhor colocou uma questão que nem está aqui na nossa pauta, mas que eu achei interessante. Essa especialização do país, né? Talvez esse modelo ricardiano lá do século XVIII, lá do começo da Revolução Industrial, ele volte a funcionar de forma mais natural agora, né? Então, a gente tem visto que vários negócios, infelizmente, estão se fechando e muitos mais vão se fechar. Eu tenho acompanhado os meus amigos do pessoal de shopping centers, que a situação é absolutamente dramática e outros negócios. Felizmente, a gente vê que o nosso agronegócio continua se mantendo. Então, talvez realmente a gente tenha que se especializar naquilo que a gente é realmente especialista, né? E passar a importar de outros setores. Então, é triste, mas também leva a gente para um outro lugar, né? Pode ser uma grande oportunidade, né? Deixa eu exercitar um pouco isso que você está propondo, né? Hoje é dia 8 de junho. Dia 5 de junho, sexta-feira, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu disse uma coisa lá que eu vou me permitir repetir aqui, que é minha convicção, né? Eu acho que o Brasil deve definir como uma das suas diretrizes ser a vanguarda da nova economia, da economia verde, da economia de baixo carbono. Isso significa uma alteração muito grande de comportamento. Isso significa enfrentar uma questão que está nos magoando demais, magoando não só afetivamente, mas magoando do ponto de vista de negócio, de imagem, que é nós sermos considerados internacionalmente vilões do meio ambiente. Tá certo? A Comunidade Europeia, há 3 semanas atrás, definiu as diretrizes
do seu plano de retomada da economia. Tá? E eu não sei se eu vou me esquecer de algum, mas que eu me lembre, ela definiu 5 diretrizes básicas. Primeiro, uma profunda digitalização da sua economia. Considero que isso é fundamental para dar competitividade e eles vão forçar muito isso, investir em pesquisa, isso. Digitalização. Segunda questão, eles vão focar em energia renovável, tá certo? A nova fonte de energia. É uma coisa que a Alemanha tinha puxado mais, em princípio, e agora é uma diretriz europeia, tá certo? 3, eles vão fazer com que se tenha uma menor dependência da cadeia internacional de suprimento. Eles estão estudando uma equação em que a Europa possa ter maior autonomia. Isso é uma mudança muito grande, né? Porque nós estamos falando da globalização e eles estão falando de ter autonomia. Leia-se Um movimento pós-guerra, né? Então. Leia-se particularmente a autonomia da China. Porque uma das coisas nessa pandemia foi quando todos viram que para montar o seu celular tinha uma peça que tinha que chegar da China, para você comprar outra coisa e tal. Isso valeu para a Europa, valeu para os Estados Unidos, valeu para o Brasil. Né? A quarta questão é uma grande prioridade, a questão sanitária. Tá certo? Saneamento, embora não seja tão dramático como um problema aqui no Brasil, mas a questão sanitária casada com a questão de resíduos. Tá certo? Então, digitalização, energia renovável, autonomia no processo de produção, questão sanitária, tá certo? E fecha tudo isso a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que definir também isso, as nossas prioridades. E o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, entre os países maiores, tá certo? A matriz de combustível mais limpa do mundo. Nós temos uma legislação ambiental que é rigorosa, detalhada, e sancionadora, como nenhum outro país do mundo tem também. Você falou do pagamento por serviços ambientais, depois a gente pode um pouco falar sobre isso. Eu adoro esse tema. Uma mudança nisso. Né? Então, sempre nos ajudou. Né? E nós temos, por outro lado, a questão de termos uma cobertura vegetal, como nenhum país desenvolvido tem ainda, de cobertura vegetal nativa. Então, eu diria que para um projeto de futuro, de inserção internacional, tá certo? O Brasil deve almejar ser, tá certo? Vanguarda nessa nova economia. A gente não pode esquecer, né, deputado, na sexta-feira foi Dia Mundial do Meio Ambiente, mas ontem foi Dia Mundial da Segurança Alimentar. E aí eu acho que o Brasil também nada de braçada. A gente tem uma oportunidade gigantesca de trabalhar nessa área e garantir o aumento da produção alimentar do mundo. Mas vamos para a nossa pauta, então. Pois é. A gente tem um desafio enorme de ficar restrito a 1 hora, que é o prazo que o Instagram nos dá, e já passamos 15 minutos. Então, temos 45 minutos e eles nos derrubam sem cerimônia na hora que chega nesse horário. E eu peço, então, aos nossos espectadores que mandem as perguntas aqui na caixinha de comentários mesmo, e à medida que der, a gente vai lendo. Já tem muitas pessoas saudando o senhor aqui, viu, deputado? Depois eu leio. Que bom. Então, vamos para o tema principal aqui que a gente queria falar, é a saída da crise. Né? O senhor tem se posicionado fortemente nessas pautas de crise econômica, a gente tem acompanhado, principalmente nos PLs que ampliam crédito para pequenas e médias empresas, a inclusão do produtor rural na recuperação judicial. Na semana retrasada, o senhor defendeu a emenda. O auxílio financeiro a municípios, um projeto que eu acho incrível, que é a doação de refeições excedentes de restaurantes. Eu acho que a gente tinha que montar alguma coisa para garantir que essa sobra de comida não vá para lixo. Então, como é que o senhor acha que o Congresso, a Câmara mais especificamente, pode ajudar nessa pauta de saída da crise? Qual é a função do Poder Legislativo nesse caso? Contar alguns passos que nós demos e algumas questões que foram se cristalizando ali. Primeiro bloco de questões. Vou falar bem resumido, porque cada uma delas mereceria uma conversa, né, Silvia? Sem dúvida. Primeiro, nós
partimos da convicção de que nós deveríamos dar todos os instrumentos para o executivo, para que ele não tivesse dúvida, tivesse instrumentos, se vai fazer bom uso ou não. Aí é o departamento, mas que ele tivesse todas as condições para enfrentar a crise. Então, nós votamos calamidade, não é só uma palavra. Com isso, permitiu revogar a regra de ouro, com isso, permitiu maior flexibilização na aquisição de equipamentos, insumos, contratação de pessoal. Essas mesmas questões foram garantidas também na chamada PEC do Orçamento de Guerra, aquela emenda constitucional que nós mudamos para permitir que o déficit pudesse ir além do que estava previsto no orçamento. Por conta disso, que teve o debate da pedalada da Dilma, que fez isso sem autorização. Não vamos entrar nessa discussão que está bem para trás. O déficit esse ano era 124 bilhões. E nós dissemos, não, vocês podem ir além, o país precisa que se gaste. Quanto já gastou? Em torno de 620 a 640 bilhões. São os dados agora, tá certo? Nós, com isso, estamos gastando em investimentos cerca de 8% do PIB. Vamos jogar a relação dívida-PIB para 94%, mas era necessário. Fizemos isso. Depois, votamos a renda básica emergencial. Foi muito importante, os R$ 600. Não fosse isso, nós estaríamos vivendo um conflito nas ruas, situação de desespero muito mais acentuado. Foi justo humanitariamente, foi justo socialmente e foi importante economicamente. Dados do varejo de maio indicam um crescimento do setor de alimentos. E muitos hoje remetem isso, justificam isso, por esse auxílio, R$ 600. R$ 600 para quem precisa, ninguém vai guardar um centavo disso. Vai tudo para a alimentação, que você se referiu, no máximo vai para a farmácia, algum custo assim. Então, é sangue na veia, é imediato isso. Por isso nós estamos discutindo condições para prorrogar por um período, pelo menos, esse auxílio que está tendo essa virtuosidade. Entramos aí no capítulo das empresas, tá certo? Aí não está bem ainda. As linhas que foram determinadas não chegaram muito na ponta, tá certo? Dos programas que se pensava em ter um desembolso, só parcialmente foi feito isso. Nós, inclusive, demos uma força, votamos na PEC de orçamento, uma autonomia maior para que, usando uma prerrogativa dele próprio fazer injeção direta no sistema, pudesse o Banco Central ajudar nessa liquidez que o setor financeiro não estava dando conta. Esta semana, amanhã, nós começamos a votar a medida provisória 944, que é para aperfeiçoar isso. Nós já topamos, votamos, que o Estado garanta 85% do risco, que era o que alegavam os bancos para não agilizar os empréstimos, que haveria um alto risco de inadimplência. Nós vamos passar isso para 100%. Então, ampliamos isso também. Então, auxiliar as pessoas, auxiliar as empresas. A empresa precisa melhorar. A semana que vem, nós vamos discutir algumas questões referentes a setores. O setor aéreo, o setor de turismo também e o setor, depois, na outra semana de 22, o setor elétrico, tá certo? Que são setores que sentiram também aí a crise, que não podem ter quebra, porque se esses setores têm interrupção, a incidência é muito grande. Mas a sua pergunta foi além. Você não perguntou o que foi feito. Você está perguntando como vamos sair da crise. Então, eu gosto muito disso. Acho que agora, resolvido o seguinte, o Executivo estava com o instrumental, está, tem que dar conta do serviço. Nós, resolvendo a questão da renda básica, auxiliando as empresas, nós precisamos pensar o futuro. O que é pensar o futuro? Vou mencionar algumas coisas. Primeiro, lei do gás, já aprovada na Comissão de Minas e Energia, nós precisamos aprovar, nós estamos ampliando a exploração do pré-sal, aumentando, tem gás ali que está sobrando, nós precisamos de ter regras para usar isso. O gás é fundamental. O gás é um insumo mais barato para a indústria. O gás é fundamental, a sua molécula, para ajudar na nossa questão do fertilizante, do setor agro, que você conhece tão bem. O gás é fundamental também para o gás de cozinha e tudo mais, tal, ajuda as pessoas diretamente
Então, nós precisamos votar a lei do gás. Lei do saneamento. Já aprovamos na Câmara. Eu integrei a comissão que tratou disso. Está lá no Senado. O Senado assumiu o compromisso de, nas 2 próximas semanas, dar uma sequência. Está atrasado. Precisamos fazer. Lei de licitações, para dar agilidade à máquina pública. Já aprovada a nova lei de licitações na Câmara, está lá para o Senado poder deliberar. E eu, particularmente, estou saindo aqui de um bate-papo agora com a Comissão de Infraestrutura da OAB, muitas pessoas participaram lá, e fui falar de um projeto de lei. Você sabe, não são todos aí, que desde o ano passado, segundo semestre, eu fui me dedicando a estudar com um grupo de deputados, debater, e fui eleito relator e apresentei um projeto de uma nova lei geral de concessões e PPPs. E foi bem. O debate foi bem animado, acirrado e tal. Nós fizemos em muitos lugares, ouvimos entidades, fizemos audiências públicas em vários estados, trabalhamos bem. Estou contente com o resultado. Aprovamos na comissão por unanimidade, está pronto. Continuamos a discutir com as entidades para melhorar, discutir com o governo. Está pronto lá. É um projeto um pouco mais complexo. Não sei se a gente consegue votar nesses tempos em que nós estamos fazendo votações remotas. De emergência, né? Então, nós puxamos, dentro do projeto, o capítulo referente a investimentos, debêntures incentivadas. Pegamos, trabalhamos nesse último mês bastante, ouvindo setores, dialogando com entidades, advogados, fundos de investimento, com os nossos consultores da Câmara, apresentamos um projeto da nova lei de debêntures, que é o quê? É um caminho para nós acelerarmos os investimentos em infraestrutura, que é o caminho melhor para nós sairmos da crise. Ótimo. Não para, né, deputado? A gente tem visto que a Câmara e o Senado têm trabalhado a muito vapor, a gente tem visto que as votações têm entrado noite adentro, como acontece também presencialmente, mas existia uma impressão de desaceleração por causa do fato de estar todo mundo em casa, mas a gente tem visto muita gente em Brasília, lá no plenário, e também muita gente trabalhando em casa, assim, de noite, né? Agora é 24/7, não tem mais, dia, não tem mais hora, né? O quórum tem ido muito bem, muita participação, tá certo? E a pauta também se ampliou muito significativamente. Nós já votamos projetos muito importantes e esses que eu mencionei são caminhos aí para a gente fazer essa retomada aí do crescimento. Particularmente esse projeto de debêntures. Eu estou vendo várias pessoas amigas que estão aí acompanhando. Eu vi um deles, um grande especialista, professor da Escola Politécnica, onde eu sou formado, engenharia civil, o Telmo Porto, tá certo? Tá, ele mandou já aqui algumas observações. Ele é uma pessoa muito preparada nesse setor de concessões, de infraestrutura, e sabe do que nós estamos falando, né? Aqui, investir em infraestrutura é o que vai fazer diferente. Porque você libera um dinheiro do FGTS, o próprio auxílio emergencial. Isso aí são coisas que têm o seu valor, ajudam a economia, mas estruturalmente é manter criar um investimento em infraestrutura. Isso que dá uma cadeia aí produtiva, que dá uma sequência aí, eu não tenho dúvida disso. Entendi. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, o senhor teve uma atuação muito elogiada à frente da Secretaria de Agricultura aqui do estado de São Paulo, né? Eu que nessa época trabalhava exclusivamente para o agro, acompanhei sua trajetória e, inclusive, o fato de o senhor ter deixado um tempo o seu trabalho lá na Câmara para se dedicar a essa área aqui em São Paulo. E, apesar de muito elogiada, quando o senhor saiu, a gente viu alguns retrocessos, com alguns projetos muito ideológicos ligados à questão do meio ambiente, mas que a gente sabe que não se sustentam nos argumentos, que foi a questão do Java Porco, a exportação dos animais vivos e a segunda sem carne. Lamentavelmente, a gente não tinha mais alguém que conseguisse defender dessa forma. Eu tenho muita admiração pelos secretários que te sucederam, e muito carinho, inclusive, mas o governo deixou passar essas pautas. E como é que o senhor vê, como é que o Congresso conseguiria ajudar nessas pautas estaduais?
hoje, o Bem, senhor, em Brasília, consegue mexer nisso? você me dá a oportunidade aí para lembrar esse período. Foi maravilhoso. Você ajudou Foi. muito, Silvia. Muito obrigado, secretaria. Só relembrar 4 diretrizes que nós tínhamos, porque eu acho que elas permanecem muito atuais e dialogam bem com aquilo que eu falei, o futuro, o Brasil potência ambiental. Primeiro, era mostrar que o agro e o meio ambiente podem e devem se dar bem, tá certo? Nós tomamos muitas iniciativas nesse sentido. Hoje se fortalece muito a questão toda do bio. Daqui a pouco você falou, nós vamos falar da biocoalizão, Arnaldo. Nós estamos falando do biológico como elemento de controle, da biotecnologia, tá certo? Então, nós incentivamos muito, além de ter cuidados. Cuidados com relação à manutenção do solo, com relação a cuidar da água. O cadastro ambiental rural, o percentual de São Paulo é o maior do Brasil. Nós deixamos com 97% das pessoas que se inscreveram aqui em São Paulo, né? Então foi muito bacana isso, mostrando que é possível compatibilizar isso. São Paulo tem tido um aumento da cobertura vegetal nativa ano a ano, tem aumentado a cobertura vegetal nativa e nós fazemos isso com produtividade. Segundo aspecto, fortalecer muito a pesquisa, os nossos institutos de pesquisa. Eu sou apaixonado por isso, né? Acho que aí é que faz a diferença. O Brasil tem uma Embrapa, o Brasil tem Instituto Agronômico de Campinas, tem o nosso Instituto Biológico, tem o nosso Instituto de Zootecnia, nosso Instituto de Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos. Nós temos o nosso, portanto, um acervo em termos de conhecimento extraordinário aqui em São Paulo. Então, força para a pesquisa. Terceiro aspecto, mostrar que o pequeno tem que participar também. O pequeno, ele é pequeno na sua propriedade, no número de empregados, mas ele tem que ser melhor ainda do ponto de vista da sua produtividade. Aí nós tivemos o programa Microbacias 2, que foi muito bacana aí, além dos cuidados com relação à defesa animal, defesa vegetal, sanidade, né? Então, acho que é possível. Isso dá uma pista daquilo que está sendo feito pela ministra Tereza Cristina, que é ótimo, e que nós precisamos aprofundar aí em termos do Brasil, né? Acho que é uma boa diretriz aí nesse sentido. O setor agro se mantém muito ainda presente nesse momento de pandemia, vai sair, acredito eu, fortalecido agora diante desse momento que nós estamos vivendo aí. Então, esse setor é um setor vital da economia. E muitas vezes tinha essa imagem do agro antigo, não. O agro é Não moderno, tem existe muita mais, coisa de startup, né? As relações de trabalho são muito modernos, o grau de informalidade é muito maior nas cidades do que na área rural, onde, tá certo, você tem um avanço muito significativo disso. Então, manter esse compromisso com o setor agro, que também rima com aquela outra questão que você levantou, que é da segurança alimentar. É isso. Então, vamos falar de biocoalizão. Conta pra gente, é uma iniciativa super nova, né? Eu acho que ninguém está ainda muito por dentro do que está acontecendo. Foi a semana passada, né, deputado? Foi isso mesmo. Bem, o etanol é uma grande realidade, né? Nós temos o privilégio de ter esse combustível que é diferenciado do ponto de vista internacional, né? O Brasil começou a falar não, porque etanol e metanol são coisas da própria história, desde a industrialização. Tem uma frase do Ford, né? Que o Ford era o defensor do etanol, né? Henry Ford, no comecinho das coisas. Então, isso tinha história, mas ganhou relevo no Brasil a partir do nosso etanol do milho, tá certo? E é uma surpresa, né? Porque do nosso etanol da cana-de-açúcar. Estou com milho porque eu vou falar agora, tá certo? Há 10 anos atrás, nós tínhamos uma produção de cerca de 25, para arredondar, bilhões de litros de etanol. Os Estados Unidos tinham também optado por esse caminho, desde que o Clinton, como governador de Arkansas é um pequeno estado lá, nos Estados americanos, não é dos mais ricos, ao contrário, e o estado de Arkansas é um grande produtor de milho. E o Clinton conseguiu aprovar, tá certo, no Congresso americano, o Clean Air Act, tá certo?
o ato pelo ar limpo, tá certo? E ele passava, entre outras coisas, principalmente pela questão da adoção do etanol de milho que se produziu lá. Aí começaram a produzir, resumo, 10 anos atrás, nós, os Estados Unidos, 25 bilhões de litros de etanol. O nosso da cana, muito melhor, ambientalmente, mais barato, muito melhor, tá certo? O deles de milho. Passado esse período, o ano passado, nós fomos para a casa de produção de 31 bilhões de litros de etanol, 32. Os Estados Unidos produzindo 52 bilhões de litros de etanol. É uma coisa incrível, quer dizer, nós continuamos sendo o segundo lugar, mas muito distante daquilo que se faz. Hoje, os biocombustíveis combustível produzido a partir da natureza, renováveis, é o etanol, pode ser de cana, como nós fazemos aqui, de milho, como se faz, de milho, como se faz agora no Mato Grosso também aqui, pode ser de beterraba, tem várias origens, mas é o etanol produzido a partir disso. Nós temos um outro, que é o nosso biodiesel, também é histórico, a Alemanha sempre falou disso, olha que bacana. Nós hoje já temos 11%, quando você vai comprar biodiesel, no biodiesel que você adquire, 11% é de origem já renovável, ou de sebo bovino, que é o óleo animal que está lá, ou de óleo vegetal, mamona, soja, várias oleaginosas que produzem o óleo. 11% já é. O pleito é passar para 13%. E gera muito mais emprego, agrega muito mais coisa. É muito importante isso, tá certo? Depois nós temos o biogás, que está crescendo extraordinariamente, tá certo? O biogás. Esse ano nós não tivemos a nossa AgriShow, que Uma você sempre estava tristeza, né, lá em Ribeirão deputado? Preto, foi uma pena, né? Muita gente que está nos ouvindo participaram lá, né? Na AgriShow do ano passado, me convidaram e eu fiquei muito honrado ir lá. Hoje é o dia do citricultor, aliás. É Nossa mesmo. homenagem ao citricultor, nossa homenagem a esses que fazem o Brasil ser o maior exportador de suco de laranja do mundo e tudo mais tal. Lá eu assinei como testemunha, eles assinaram o contrato, a Scania e a Citrosuco. A Citrosuco, que pega lá, processa a laranja lá em Matão, põe põe nos caminhões e manda para o Porto de Santos. Tá certo? Convênio dela, assinatura com a Scania. Os caminhões dela passam a ser movidos por biogás. Caminhões da Scania, antigamente a diesel, convertidos para biogás. Biogás produzido a partir do quê? Resíduo que você tem da extração da laranja, a polpa, a casca, tudo mais, tal, que tem outras utilizações, você tira pectina, tira outros produtos, mas depois pega, decompõe, produz gás. Como a vinhaça produz gás. Daqui a pouco nós vamos ter nas usinas os veículos, tratores inclusive, caminhões, movidos a gás extraído daquilo que é a composição também da vinhaça. Então tem o biogás. Então eu falei do etanol, falei do biodiesel, falei do biogás e tem a bioquerosene. Isso tudo são produtores, isso tudo é renda, isso tudo é trabalho, isso tudo tem entidades representativas. Eu sempre coordenei o setor suco-energético ali na Câmara, ali foram me reconduzindo, é uma frente muito ativa, ainda bem. É porque São Paulo é um estado muito forte, né? Em cana, principalmente, né? Muito forte mesmo. O estado de São Paulo é responsável por 55% da produção de etanol do Brasil e por 41% da produção de açúcar do país. Né? É uma enciclopédia viva, o senhor tem todos esses dados, eu acho incrível. Não, mas é das coisas que a gente é apaixonado por fazer. Então, nós fazemos. Aí, então, eu estou lá no etanol, está lá o biogás, está o biodiesel, e aí todas as frentes se juntaram, porque disseram assim, nós temos pauta em comum, que é os biocombustíveis. E nós montamos a Biocoalizão, que é esse evento que você se referiu, foi na quinta-feira, ela foi montada,
está começando já a funcionar. Sexta tivemos uma primeira atividade e pediram que eu fosse aí o coordenador. Eu estou topando temporariamente, depois vem gente melhor aí, mas eu sou aí o coordenador da Biocoalizão, que reúne, portanto, o etanol, biodiesel, biogás e bioquerosene. É uma grande Dei uma iniciativa. resposta muito comprida, estou falando demais aqui. Não, eu acho que é aí. ótimo, porque é importante a gente conhecer, eu acho que é uma excelente iniciativa. A junção de forças, eu acho que ela é sempre bem-vinda, principalmente na política, porque ela mostra um caminho único e ajuda os legisladores a chegarem ao melhor texto, à melhor legislação. Então, na minha opinião, é a melhor forma que a gente pode fazer de relações governamentais e de lobby é essa união de forças para um Brasil melhor, né? Eu vou ler alguns comentários que a gente tem aqui antes de ir para o próximo tema. O Creomar, um cientista político incrível da Dharma, ele fala show de bola essa live. O Ivan, não sei se você lembra do Ivan, lá do Sindiveg, fala saudades do nosso secretário. O Ivan sempre gostou de encontrar o senhor. O Obrigado, Renato Ivan. Moraes. Um grande abraço. Obrigado, Creomar. O Renato Moraes, ele elogia o quadro atrás do senhor, dizendo que tem muito bom gosto artístico. Esse quadro é de um gravurista pernambucano, Samico. Muita gente conhece, ele é muito bacana mesmo, eu adoro. Ele disse isso, ele falou belo quadro do Samico. Então, eu assumo a minha ignorância que eu não sabia. Obrigado, Renata. Obrigado. O Roberto Galvão Vieira diz que o senhor é um grande exemplo. O doutor GHP, de Barretos, agradece o empenho do deputado Arnaldo Jardim. Obrigado, Roberto. Obrigado. O GS Schneider diz, meu deputado, aqui é Jorges do Mundo Mesa e do Slow Food. Um forte abraço. O Marcelo Morandi diz, ótima discussão, e eu acho que ele mandou mais alguma coisa aqui embaixo, a gente já vai ver. O Eduardo Ferrari, parabéns, esse é um dos melhores deputados da Câmara. O Ronaldo Vasconcelos, grande deputado. E o Alexandre ROA fala ajuda fundamental. Acho que é de algum tema que a gente estava dizendo lá atrás. O Marcos Terranova diz, meu deputado tem ótimos projetos tramitando que reduzem o desperdício dos alimentos. Eu acho essa uma pauta incrível. O Telmo Porto, que o senhor mencionou, ele fala, grandes questões nacionais são pauta do deputado. Sustentabilidade, meio ambiente, agronegócio, energia e saneamento, tudo com embasamento, bom senso, valorização da democracia e humanismo. É isso aí, Telmo. O deputado é muito gentil. Muito obrigado a todos, hein? Muito obrigado, muito gentil. Essas coisas que animam a gente a tocar. Muito obrigado. A Neia, uma amiga minha, diz, eu faço a segunda sem carne. Neia, a gente vai conversar sobre isso. Eu acho super importante essas pautas, mas eu acho muito complicado quando o governo assume uma pauta dessa, sabe? O cidadão decidir não comer carne às segundas-feiras, eu acho que primeiro, é uma opção super válida, tá ligado à saúde dele e à questão de livre-arbítrio, né? Mas uma proteína tão importante ser retirada da alimentação das crianças nas escolas num dia pode fazer muita falta. E eu acho que é uma questão ideológica que não deve ser levada para o governo. Não sei se o senhor quer fazer algum comentário aí, deputado. Essa é a minha opinião. Vou aproveitar para falar, então, da segurança alimentar e vou falar sobre a segunda que sem carne também, aí, respeitando muito... Como é que ela chama? Neia. Neia. Ô, Neia, é uma coisa... Outro dia eu fiquei estudando isso, né? Assim, eu adoro ler história e tudo mais tal. É uma coisa muito bonita como o homem vai descobrindo coisas e as culturas vão delineando caminhos, né? Todas as religiões têm jejum. Todas as religiões têm jejum, tá certo? Os nossos muçulmanos têm o Ramadã, tá certo? Os católicos têm a Quaresma. Os judeus também têm o seu período de jejum. Como é que vinha essa questão do jejum? Vinha de um fundamento religioso. Era meio a pessoa se depurar, passar até algum sacrifício para poder se elevar a Deus. Estou resumindo, pelo amor de Deus, mas acho que era isso, é um bom resumo. Mas tinha um sentido também, viu, né, sanitário. Imagina aquela época, o que as pessoas comiam, tá certo? De coisas estragadas, assim, o grau de conservação do alimento era muito mais complicado, tá certo? Você não sabia o uso disso daí, o alimento mais escasso. Imagine, por exemplo, você pegar uma caravela, ficar
6 meses no mar, como é que você conservava os alimentos? Tá certo? Que tipo de alimento tinha? Então, tinha um sentido jejum, que era um sentido de depuração orgânica também. Era meio, tá certo? Dar uma limpeza no organismo, né? Então, eu sou a favor de que você faça isso. Os católicos, durante muito tempo, sexta-feira é peixe, não é carne. Tudo Essa mais, semana a tal. gente tem Corpus Christi, né, deputado? Corpus Christi, tudo mais, tal. O problema é o que disse a nossa Silvia, que eu tenho concordância. O problema é que isso aí tem que ser consciência, tem que ser opção, tem que ser escolha, tá certo? Não tem que ser imposição, e o Estado não deve regular questões como essas, tá certo? Então, acho que aí é que cabe tudo mais, tal a coisa. Mas nós temos no Brasil um grande desafio, e é um tema muito caro à Silvia, a nós, que é o combate ao desperdício de alimentos. Eu acabei de nos orgulhar, nós estamos agora coletando uma safra recorde de grãos, 258 milhões de toneladas de grãos no Brasil, tá certo? Nós temos um papel importante de exportação, suprir o mercado externo, tudo mais tal, e entre aquilo que se produz e aquilo que chega na mesa, a perda média, tem setores que é em torno de 30%. Então, nós não estamos falando em produzir mais, nós não estamos falando em ter novas áreas, nós estamos falando em otimizar as mudanças, tá certo? Que são desde logística, armazenamento, até culturais e de hábito para você poder ter uma maior utilização dos alimentos. Eu tenho até uma cartilinha, depois quem mandar uma mensagem para a Silvia, ela me passa, pode mandar com a Silvia com o nome e endereço, eu vou remeter uma cartilinha que eu tenho feito sobre isso, imprimir, mando alguns exemplares aí. Que Combate ao legal, deputado. desperdício de Obrigada. alimentos. Tá? E nós, além disso, temos feito várias coisas. Uma das questões, eu tive uma equipe muito boa na secretaria, mas uma das equipes é do Valverde, que a Silvia conhece muito, coordenada pelo Valverde, que era no nosso setor ali de segurança alimentar. Nós montamos os conselhos de segurança alimentar, fortalecendo, fizemos várias campanhas sobre o uso adequado dos alimentos, otimizar a sua utilização, além de produzir mais, usar bem aquilo que já produzimos. Isso aí. Bom, eu agradeço a Neia por ter nos dado a oportunidade de discutir esse tema. Talvez ela não tenha gostado que a gente falou, expôs aí, mas é muito legal essa participação individual para que a gente tenha a oportunidade de falar sobre esses assuntos, né? Tem vários outros comentários aqui que eu vou deixar para depois, porque eu tenho um tema que eu acho importante a gente falar e a gente só tem mais 15 minutos, que é a questão do Cidadania estar se posicionando com relação ao impeachment do presidente Bolsonaro. A gente vem acompanhando, inclusive, o Cidadania acionou a PGR para que apure o comportamento do Weintraub na reunião ministerial, questionou a nota de repúdio também do general Heleno com relação àquela questão do celular, e também está trabalhando com outros partidos para que se faça um pedido de impeachment único para que ele tenha mais força. Eu queria que o senhor comentasse essa ação do Cidadania e também a questão de se o impeachment nesse momento não causaria mais estragos para uma economia que já está muito abalada. Ô, Silvia, deixa eu só precisar aí a posição nossa. O Cidadania não está propondo impeachment. Tá bom. Tá? Não é a nossa posição essa. Nós estamos muito convictos de que nós estamos vivendo um momento muito delicado. Nós lamentamos todas as posições que comprometam a democracia, que põem em risco a democracia. A nossa democracia que temos no Brasil não é perfeita, temos que melhorar o funcionamento de todas as instituições. Começa pelo Congresso Nacional, onde eu participo. Eu contei algumas coisas que estão sendo feitas, mas eu reconheço que há distorções, que há equívocos, há muitas vezes alguns comportamentos que comprometem a imagem como um todo. Acho que nós poderíamos enxugar muito mais o funcionamento do Congresso. Acho que nesse momento que nós estamos vivendo agora, ficou evidente isso, tá certo? Nós poderíamos, por exemplo, pensar em reuniões presenciais para alguns assuntos muito especiais, tá certo? Nós poderíamos fazer uma série de deliberações, como estamos fazendo agora na época, tá certo? Então, acho que aquelas reuniões, tantas que você foi lá em Brasília,
Quantas vezes você precisou ir para uma reunião em Brasília? De repente, nós podemos diminuir o número de reuniões, fazê-la também de uma forma remota. Então, nós temos que fazer lição de casa. As instituições, de uma forma geral. Mas nós temos que fortalecer a democracia. Tá certo? Então, quando existem manifestações que vão contra a democracia, eu não gosto delas. O Cidadania, nós nos posicionamos contrário. Achamos também que o governo precisaria estar mais atento ao executivo. Eu sou um crítico do presidente Bolsonaro. Acho que ele não tratou a pandemia com a dimensão que precisa, com a seriedade que seria necessário. Pouco falou. Ele falou algumas vezes da cloroquina, que é uma questão muito pontual, tem que ser analisada cientificamente. Não é que eu acho, eu gosto, tá certo disso, né? E com relação às medidas econômicas, nós estamos discutindo aqui. Acho que o governo ainda não apresentou um plano de retomada. Apresentou uma ideia, que foi o programa Pro Brasil, falou de um investimento ali que poderia chegar a 20 bilhões de reais. Eu sou a favor, não tenho nada contra, mas nós estamos falando de coisas que são pequenas diante do volume de coisas, diante das iniciativas que nós precisamos. Achamos, portanto, que temos que ser críticos. O ministro Weintraub, nós lamentamos o seu comportamento, por isso nós entramos com essa representação que você disse. Hoje mesmo, eu sou o líder hoje do partido na Câmara, nós vamos questionar muito essa questão dos dados na área da saúde. Não tem porque o governo ocultar. Esconder. E achamos que isso é algo que está nos comprometendo. Nós estamos muito preocupados com a nossa imagem internacional. Estamos passando uma ideia de instabilidade. Quando nós éramos um destino confiável, de segurança jurídica de investimento, isso passa a ser arriscado agora. Agora, com relação ao... Informação nunca foi tão preciosa, né, deputado? Então, e ela é base para tomada de decisão. Você não pode ocultar, tá certo? Isso, então, é a nossa coisa. Com relação ao impeachment, eu, particularmente, e a nossa bancada, nós achamos que ainda não é hora disso, tá certo? Hoje, todo o foco tem que ser cuidar da questão da saúde, cuidar das questões para retomar o crescimento, tudo mais tal. Há alguns partidos que estão propondo isso, o impeachment, fora o Bolsonaro, não é o que nós achamos ainda momento de fazer isso, tá certo? Isso pode vir se colocar, se o governo aprofunda aí a sua situação, mas nesse instante nós precisamos enfrentar a questão da saúde e tomar medidas para a reativação da economia. Ótimo, deputado, muito bom esclarecimento. Eu vou continuar lendo aqui, porque tem algumas perguntas que eu acho que podem ser importantes. O Rodrigo Capella manda um forte abraço ao amigo. Oh, querido Capella. O Marcelo Morandi, ele volta a falar aqui que produzir e preservar é uma equação onde todos ganham. Parabéns ao deputado Arnaldo. Posso fazer também um comentário muito rapidinho? Vamos lá. Marcelo Morandi dirige uma das unidades mais importantes da Embrapa, fez um belo evento na última sexta-feira, e eu tenho amanhã uma reunião com ele, logo de manhãzinha, Marcelo. Estou muito animado aí por tudo que vocês estão fazendo. Parabéns. Marcelo, nós queremos a Embrapa aqui, falando com a Think Brasil. Vou falar com vocês depois. Bom, o Pablo Feitosa falou que o senhor é o deputado preferido dele. E o Rodrigo Pablo Capella... Feitosa, eu estou tendo o privilégio que eu conheço a todos, a Silvia também. É Pablo bom, Feitosa né? É um dos grandes advogados, meu querido amigo, hoje está residindo em São Carlos. Como está amplo, hein? Gente de todos os lugares. É uma delícia ver isso, né? O Pablo Feitosa o Rodrigo foi Capella... um dirigente também de rádio, de redes de comunicação. Querido Pablo, um abraço. O Rodrigo Capella, de novo, fala aqui que o agro está cada vez mais tecnológico. O Dr. Márcio Oliveira fala parabéns pela coerência com as pautas estratégicas, integrando o agro ao meio ambiente sustentável. Essa defesa de vanguarda que o senhor faz é imprescindível para aumentarmos a qualidade produtiva, a qualidade e a produtividade. Dr. Márcio Oliveira é vice-prefeito de Arujá, viu? O Dr. Márcio eu não conheço. Prazer, Dr. Parabéns, Márcio. Muito obrigado. O Telmo Porto, de novo aqui, financiar concessões é um desafio no Brasil porque não existe um project finance, ou seja, um financiamento pelo próprio negócio. Querido, eu devo comentar. Fica à vontade, deputado. Telmo, nós achamos que as
o projeto de debêntures é um caminho para isso agora, sabe? Na medida em que nós ampliamos, ele não só disciplina a questão de novos investimentos, tá certo? Mas possibilita também a ampliação de projetos que estão sendo desenvolvidos aí. Acho que isso é um processo importante, amadurecer esse mercado de investimento, de capitais, para chegar ao Project Finance também, que você defende, que é um amadurecimento até, me parece, dessa iniciativa. Bom, a César 13, muito bom, Arnaldo, é uma imensidão de temas, mas que dão dimensão do nosso potencial de vanguarda de produção na bioeconomia. É isso aí. E aqui eu tenho o Obrigado. Augusto Billy, nosso fiscal federal agropecuário, que hoje está adido da agricultura lá na embaixada no Reino Unido. Ele escreve que o melhor secretário de agricultura que o estado de São Paulo já teve. E está mandando um abraço. O Billy, como já disse a Silvia, hoje está em Londres. É o nosso adido agrícola lá na Embaixada de Londres, fazendo um belíssimo trabalho e nos ajudou muito. Todo esse conceito de agricultura sustentável, tudo mais, tá? O Billy é um craque disso. Muito obrigado, Billy. Bom trabalho aí, hein? O Billy é um querido. Ele já se comprometeu comigo a falar sobre os impactos do Brexit na agricultura, mas ele está esperando só passar esse período aí de adaptação lá na Inglaterra, que ele acabou de chegar lá, né? Ele chegou lá no meio da Covid. Então, assim que ele estiver ambientado, a gente vai ouvir ele falar aqui sobre esses impactos. E aqui eu tenho um pedido, deputado, do Psicólogos e Médicos Peritos. Deputado, nos ajude na PL 3267 de 19. Médicos e psicólogos peritos sabemos da importância do exame ser realizado por um especialista. Eu não conheço esse tema. E aí ele escreve, não há mais mortes no trânsito. É um tema que eu desconheço, eu vou deixar para o senhor. Ele se refere a uma questão. Está dando sorte que esses assuntos eu estou sabendo. Sabe de tudo. É muita coisa, né? Mas, nesse caso específico, o presidente da República encaminhou um projeto mudando o Código de Trânsito, com muitas questões lá, questões muito polêmicas, né? E uma delas ele propõe aí rever toda essa questão dos exames, os psicotécnicos, como a gente chamava, os exames que são feitos ali. Nós aprovamos a urgência do projeto Código de Trânsito, mas está muito complicado, nós queremos ir devagar com isso, que realmente tem algumas questões que, ao invés de dar mais segurança, pode trazer aí muitas dúvidas ou dificuldades para o trânsito, a segurança no trânsito. Então, nós vamos ser cautelosos com relação a isso. Bacana. Bom, o Roberto Perosa fala parabéns, deputado do Agro, Arnaldo Jardim. O setor de biocombustíveis lhe agradece muito. De novo, psicólogos e médicos e peritos pede para escutar a ciência. Gilson Sertãozinho, Arnaldo é um líder que inspira. Que bom. IMPAS oficial coloca IMPAS representada, muito boa conversa. O Telmo Porto de novo, etanol, energia limpa que poderia diferenciar o Brasil, foi festejado e prejudicado pelo PT. É um despropósito com a vocação do Brasil. Deixa eu fazer então alguns comentários, porque acho que você mencionou todos, a todos agradeço, mas você mencionou o Roberto Perosa. Roberto Perosa é um dos líderes do setor agro, lá de Rio Preto, Perosa, mas é do mundo, do grupo Tereos, tá certo? Que é um grupo muito importante. Muito obrigado, Roberto, por tudo que você tem feito. O Gilson de Sertãozinho é um dos diretores do CEISE, que é o Centro de Indústria do setor sucroenergético, lá de Sertãozinho, tá certo? E o Telmo falou também do etanol, porque o Telmo também tem uma atividade agro aí. Nós estamos com um desafio grande. O etanol passou por um período muito difícil no começo desta crise, tá certo? Nós tentamos fazer com que o governo tivesse um pouco de sensibilidade, defendemos linhas de apoio ao setor, não tivemos retorno, não fiquei feliz com isso, mas na sexta-feira saiu um pequeno passo, que foi uma linha de financiamento da estocagem, pelo menos, para que o etanol possa ter aí um período de sendo estocado, aguardar para ser vendido no momento adequado. Hoje,
nós tivemos um momento que caiu muito a demanda, o consumo. Então, isso não pode. Você não pode falar para a cana, espera um pouquinho que não tem consumo. A cana precisa ser colhida, o etanol produzido, e depois você pode estocar o etanol. Então, essa linha ajuda um pouco aí. E nós, aí, nessa biocoalizão, estamos discutindo uma série de medidas para aumentar o consumo do etanol e poder respaldá-lo um pouco aí. Tem razão o Telmo, o setor sentiu muito do congelamento feito na época da Dilma, do preço de combustível, e pagou um preço por isso a Petrobras muito grande, porque acabou, ao invés de auxiliar, comprometendo a Petrobras, e nós, na esteira disso, fomos também comprometidos. Então, agradecer a todos esses, que são pessoas que têm um histórico de muito trabalho nesse setor tão importante desse combustível renovável, que é o nosso etanol. Legal. Bom, o Ivan voltou aqui dizendo: segunda é dia de virado, carne de porco com linguiça, adoro. É isso aí. Aqui em casa, segunda é dia de bife, arroz e feijão. Gostoso. Bom, o Arilton, não sei se o senhor lembra do Arilton da BASF, ele coloca no início: o deputado falou sobre a especialização dos países. Qual o papel do Brasil na América Latina? Acho que é uma pergunta boa para a gente fechar aqui, porque a gente tem só 3 minutos, deputado. Bem, primeiro eu acho que o Brasil deve recuperar o Mercosul, tá certo? O Mercosul, a negociação que nós fizemos com a comunidade europeia, Arilton, ela foi boa, foi Mercosul, comunidade europeia. Nós estamos enfrentando problemas por causa dessa imagem nossa ambiental. Tem alguns legislativos, porque precisa ser aprovado agora o acordo por cada um dos legislativos. Então, nós precisamos de aprofundar essa questão aí, né? Cuidar de um acordo comum, Mercosul, com a comunidade europeia, e aqui recuperar o espírito aí do Mercosul. Não gostei quando nós tivemos no nosso Itamaraty sinais que não fortaleciam isso, né? Houve um questionamento aí por parte do Itamaraty. Acho que o Brasil deve manter um compromisso de não alinhamento internacional, tá certo? Não gosto quando há as medidas de hostilizar a China. A China são um grande parceiro mundial. Vi com muita preocupação na quinta-feira também notícias que se acreditaram ao Itamaraty, não sei se terão fundamentos, de que o Brasil se uniria ao Japão e aos Estados Unidos numa tentativa de confrontar a China. O Brasil, acredito eu, deve fortalecer a unidade da América Latina e ter autonomia em relação aos outros agentes. Negociar com os Estados Unidos, buscar acordo com os Estados Unidos, mas não um alinhamento automático. É importante lembrar que a China é o nosso maior parceiro comercial, né, deputado? Pois é, pois é. A China é o maior parceiro comercial. Das nossas exportações hoje, 30% que nós estamos exportando estão sendo destinados à China. Os Estados Unidos é o segundo, é importante, mas são 10% do destino das nossas exportações. É muito distinto. O Brasil manter a sua autonomia, negociar junto com o Mercosul, negociar de uma forma altaneira com a comunidade europeia, com os Estados Unidos e com a China, que são os grandes blocos, além de toda a questão do Sudeste Asiático, aí tudo mais, tal. A Índia e a África, que podem ser parceiros nossos estratégicos. Para isso, nós precisamos de ter a nossa lição de casa. Saímos inteiros agora da crise, retomar o momento das reformas estruturais, buscar ter uma diminuição da tensão política no nosso país, tá certo? Ter debates de ideias ao invés de termos aí adjetivação. Estou achando que o presidente está pensando muito nas próximas eleições, ao invés de pensar em governar. Precisa governar mais, tá certo? Que o país está precisando disso. Vamos olhar para frente, né, deputado? A gente tem 30 segundos só. Eu fico feliz de você fechar com essa fala, porque eu, de origem, sou internacionalista, sou formada em comércio exterior e relações internacionais, então eu busco sempre o livre comércio e as relações, as melhores relações possíveis. Quero dizer aos nossos espectadores aqui, tem algumas perguntas. Sim, o vídeo vai ficar no IGTV, aqui no meu perfil, e vai para o YouTube da Think Brasil. Canal da Think Brasil no YouTube, é super fácil de achar, tem todas as nossas lives lá. E, deputado, muito obrigada. Nesses últimos 5 segundos eu mando um abraço para o senhor e para todos aí. Eu que agradeço.